Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui voltarei a falar sobre os nórdicos em si, mas em especial, esse é um vídeo que não é sobre escandinavos, porque esse é um vídeo que eu falarei mais sobre a questão da Dinamarca. E acreditem, compreender a Dinamarca ajuda muito a compreender basicamente tudo que se refere a nórdicos nesse mundo. Ajuda a compreender profundamente aquela questão da confusão entre nórdicos e germânicos. Ajuda a compreender de onde tiram muitas coisas a respeito dos nórdicos. E ajuda até a entender muito do porquê que a Escandinávia é o que é hoje. Porque temos muitas crenças a respeito da Escandinávia que são até um tanto quanto infundadas. Então, para começarmos esse vídeo, falaremos aqui. A Dinamarca não está na Península Escandinava. Não importa o quanto vocês queiram acreditar. Não importa o quanto vocês leram de teorias ou de não sei o que. Não. Fisicamente, a Dinamarca não faz parte da Escandinávia. E sim, isso é um aspecto muito importante. Eu já falei isso no vídeo lá sobre a Escandinávia em si, mas é muito importante começar por esse detalhe, porque a partir daí a gente consegue compreender todo o resto. Imagina só, a Escandinávia é uma península ligada ao continente europeu a partir da Rússia, enquanto a Dinamarca é uma outra península ligada ao continente europeu a partir da Alemanha. Então, como eu falei, a Dinamarca é uma pequena península ligada ao continente europeu a partir da Alemanha, chamada Jutland, enquanto a Escandinávia é uma outra península ligada à Europa a partir da Rússia, não da Alemanha. A própria ligação com o continente vem a partir de uma outra área. Então, isso por si só já significa bastante coisa. Como, por exemplo, quais povos migraram para qual península. Então, por exemplo, é natural de se esperar que como a ligação continental da Escandinávia seja com o norte da Rússia, na região da Carélia, é natural que os povos nativos da Escandinávia sejam os povos urálicos, que vieram daquela região do norte da Rússia. Enquanto, ao mesmo tempo, pela Dinamarca ser uma península ligada à Alemanha, é natural acreditar que a migração populacional, que o povoamento dessa região partiu da Alemanha. Parece bobo isso, mas não é, né? Então, com base nesse pequeno raciocínio geográfico que teve seu grande impacto histórico real, podemos só com isso concluir que, sim, na Dinamarca, ao contrário da Escandinávia, houve migração germânica. E que sim, talvez não, acredita que devemos sim considerar a Dinamarca um país germânico. Ao contrário da Suécia, da Noruega, da Finlândia e dos demais povos escandinavos aí, a Dinamarca é sim germânica, de sua origem genética, quanto até um tanto cultural também. Então, primeiro ponto esclarecido. Da onde vem a ideia de que os nórdicos são germânicos? Da Dinamarca. Porque estes, de fato, possuem alguma coisa de germânico neles. Ou, pelo menos, possuíam em sua colonização original, lá nos períodos anteriores a Roma e coisa assim. Então, é justificável acreditar que os dinamarqueses sejam germânicos. Embora talvez não seja tanto acreditar que suecos são. Só que tem uma coisa além. Uma coisa que a gente sempre costuma acreditar, até por causa da visão que hoje temos a respeito da Escandinávia, é que os vikings... Esqueçam o viking no sentido cultural da palavra. Pensa no viking no sentido prático mesmo, de pirata mesmo, do salteador, que invadiam os países a partir dos seus navios e piravam as vilas litorâneas e as próximas aos grandes rios. Hoje associamos a Escandinávia a isso. Porém, tal prática, na verdade, surgiu na Dinamarca e não na Escandinávia. Sim, esta prática surgiu na Dinamarca. E as primeiras vítimas de ataques vikings dos dinamarqueses ou daneses no passado eram os escandinavos. As primeiras incursões vikings assim ocorreram ao longo do litoral da Escandinávia porque era o litoral mais próximo que tinha da Dinamarca. Então, antes dos dinamarqueses começarem a atacar a Inglaterra, eles atacavam os povos escandinavos com a prática viking, a pilhagem e todo o resto. Porém, é lógico que os nórdicos, os escandinavos, não deixaram barato isso. E internalizaram todo esse ataque que receberam dos dinamarqueses no primeiro momento. Esse ataque dos dinamarqueses no primeiro momento, estamos falando de uma era anterior à era das grandes invasões vikings à Inglaterra. Estamos falando de um período mais ou menos próximo à queda de Roma, onde os vikings ainda nem sonhavam em atacar o Ocidente. Então, nessa época, as primeiras vítimas da prática viking eram os próprios escandinavos. Mas uma coisa é certa, eles absorveram esse conhecimento e absorveram algumas características dos dinamarqueses depois, também, junto com isso. E é tão nítido isso de que os dinamarqueses começaram a prática viking, porque, sim, esqueçam um pouco agora o lado dos ataques escandinavos. Vamos pensar nos primeiros ataques. Por que os primeiros ataques vikings fora dessa região foram à Inglaterra?
e foram dos dinamarqueses? Porque eles foram os primeiros a fazer isso. Os dinamarqueses chegaram primeiro na Inglaterra e começaram seus ataques vikings. Aí depois os noruegueses foram atacar a França. Aí depois os suecos foram atacar os eslavos do continente. E após isso também os finlandeses foram atacar a Irlanda. Mas tudo começou com ataques dinamarqueses. Até porque o início dessa cultura de viking mesmo surgiu na Dinamarca. Porém, se olharmos a mitologia nórdica dos escandinavos e compararmos com a mitologia nórdica da Dinamarca, temos umas diferenças grandes. Tem uma característica muito marcante. A mitologia nórdica que conhecemos é a mitologia escandinava, conhecemos hoje. A mitologia nórdica dinamarquesa já é uma mitologia mais parecida com a mitologia saxã em si. Não é uma coisa puramente germânico ancestral, já tem as suas influências ligadas para o lado nórdico um pouco também, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa puramente nórdica. De tanto que outro dia eu estava estudando a mitologia nórdica da Dinamarca e tem uns deuses que são claramente que não existem na mitologia nórdica, mas que existem na mitologia germânica que estão lá. Na mitologia da Dinamarca em si, especificamente falando. Que é aquela coisa da transição em si. E até um tanto quanto da origem da prática viking. E um elemento tão interessante sobre esse assunto a respeito da Dinamarca é que até o século XIX, toda a cultura voltada para essa parte nórdica era de inspiração dinamarquesa. Ninguém falava de Escandinávia, de vikings escandinavos, falavam de vikings dinamarqueses, até o século XIX. Esse negócio de associar viking à Escandinávia é uma coisa mais recente, embora tenha sido uma prática real também lá. A clássica associação, se vocês pegarem o que é documentado até o século XIX, começo do século XX, era a associação à Dinamarca dos vikings, e não aos escandinavos em si. Isso é uma coisa mais recente, não é uma coisa incoerente, mas é por si só uma coisa que mudou todo um panorama de visão do mundo também. Quando passamos a enxergar os vikings a partir da Escandinávia e não a partir da Dinamarca. Então, por esse vídeo, o que eu já consegui falar para vocês? A respeito da origem da Dinamarca, como e do porquê que talvez essa sim tenha sua ligação germânica real, forte e importante. Do fato de a Dinamarca ter... A Dinamarca eu falo, não pensa como país e entidade, pensa como população local, assim. Lá ter surgido a ideia da prática viking, e não na Suécia ou na Noruega, de que os escandinavos em si no começo eram vítimas de piragens vikings e não os praticantes dela. Posteriormente se tornaram praticantes também, mas no começo eram as vítimas. E a própria ideia de que culturalmente, culto ao viking, a coisa assim, é originalmente uma coisa voltada para a Dinamarca. Esse negócio de cultuar o viking como o escandinavo é uma coisa muito recente. Sim, é muito recente isso. E esse, para falar a verdade, é outro dos grandes elementos para justificar o porquê que as pessoas acreditam que nórdico e germânico são as mesmas coisas. São exatamente a mesma coisa. Porque quando eles associam nórdico, no passado era associação à Dinamarca, hoje é associação à Escandinávia. Basicamente mudou o panorama do que está sendo associado à imagem do viking. Só que as explicações teóricas não mudam tão rápido quanto um culto prático. Então, provavelmente, muitas dessas explicações, sim, são referências à Dinamarca, são referências a estudos acadêmicos do século XIX e até do começo do século XX, e não a coisas recentes. E por mais que, mas é um estudo recente. É um estudo recente que usou como fonte um estudo antigo. Então, daí temos uma forte associação também. E uma grande explicação para a associação existir. As pessoas associarem o nórdico ao germânico, quando na verdade deveriam estar associando a Dinamarca aos germânicos. E um detalhe muito importante. Muita gente gosta de considerar os Jútulos e os Ângulos como alemães. Porém, eles são povos dinamarqueses sim. Os saxões são alemães. Eram lá da divisa com a Anglia original, que era na base da Península de Jutland, mas já dentro de terras dinamarquesas. Mas os Jútulos e os Ângulos são dinamarqueses de origem, não são alemães. O que acontecia, e isso é uma coisa importante deixar claro, é que a migração desses povos para a Inglaterra ocorreu antes do que chamamos de grandes invasões vikings. Ocorreu num período ainda, vamos dizer assim, e até por isso tal coisa é associada aos saxões, que na verdade, dentre os povos invasores, o principal foi o povo saxão. Povo entre aspas, os líderes guerreiros saxões. Mas houveram líderes guerreiros ângulos e Jútulos também. De tanto que a Nortúmbria e a Anglia Oriental são oriundos desses povos. A Mércia e o Essex são reinos saxões. Apesar de que, novamente, se vocês quiserem compreender a Inglaterra e não a questão da Dinamarca em si, eu recomendo ver o vídeo sobre a Inglaterra e o mito anglo-saxão, pois nele tem a explicação mais detalhada sobre o assunto. Então, bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo eu falei pra caramba, acho que tem boas explicações nele, então se vocês gostaram, por favor, deixe o joinha, porque ajuda muita gente aqui do canal. Não é inscrito, por favor, se inscreva, ajuda mais ainda a gente. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.